Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Estamos na nossa 7ª aula sobre Aristóteles. Serão um total de 19 aulas sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Atualmente estamos no 3º período da filosofia, que é o período ontológico, ou o período da grande síntese. O primeiro período da história da filosofia é o período cosmológico, onde os filósofos se perguntavam justamente sobre a origem do mundo, a origem do universo, a origem das coisas. O segundo período é o período humanista, ou período antropológico, ali marcado pelas ideias dos sofistas e de Sócrates, onde o questionamento principal girava em torno do homem ou do ser humano. Então, o terceiro período aqui é o período da grande síntese, porque é um período que trata das ideias de Platão e Aristóteles. Já gravamos lá 20 aulas sobre Platão, total de 14 aulas sobre o pensamento platônico, e estamos aqui hoje para mais uma aulinha em relação ao pensamento de Aristóteles. 7ª aula sobre o pensamento de Aristóteles. Estamos na aula número 73 e o título da nossa aula é A Substância. Na aula passada discutimos um pouco sobre a concepção metafísica de Aristóteles e justamente a ideia da filosofia como uma ciência que de certa forma vai buscar ali alguma coisa necessária. Já discutimos tudo isso na aula anterior. A arte, a política, a poética tratam do possível. A ciência trata do necessário. Então, se a filosofia também quiser de certa forma entrar ali no escopo da ciência, da matemática, ela também vai ter que ter o seu objeto necessário. E como nós vimos, esse objeto necessário ele se dá justamente ali pela questão do ser, da substância, que é assegurada pelo princípio da contradição. Na aula de hoje vamos desenvolver um pouquinho uma conversa sobre a substância, tentar entender o que é substância no pensamento de Aristóteles. Então estamos discutindo sobre questões metafísicas, que não são questões fáceis de se entender. Tá? A metafísica é uma área bem complicada, bem complexa da filosofia, mas é uma área muito instigante. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é justamente o que é a substância. O que é essa substância? Então, o Aristóteles, na sua obra Metafísica, vai justamente procurar responder essa pergunta. Tal é o tema do principal grupo de investigações na metafísica. Então, ele vai tentar entender ali justamente o que é substância. Para tentar resolver essa pergunta, Aristóteles se defronta com uma série de problemas, tá? E Aristóteles enfrenta esses problemas com seu característico processo analítico e dubitativo, formulando todas as soluções possíveis, desenvolvendo e discutindo cada uma delas e fazendo assim brotar um problema de outro. Então Aristóteles ali ele vai discutir na sua obra justamente essas questões ali metafísicas, tratando da ideia do que é a substância. E Aristóteles ele desenvolve ali uma série de teses, digamos assim, uma série de ideias sobre o que é a metafísica e o que é a substância, perdão, e ele vai justamente tentar mostrar aonde está o ponto fraco dessas ideias que ele mesmo apresenta. Então ele vai colocando, vai apresentando ideias, vai retificando, vai mudando. Lembrando que essa obra metafísica é um compilado de livros e que ela foi escrita ali durante vários anos, durante vários períodos ali do pensamento de Aristóteles. Então Aristóteles ele vai trabalhando justamente como um cientista. Então ele vai procurando ali ideias, vai procurando teses, e aí ele vai desenvolvendo, uma hora ele vai abandonando certas ideias, outra hora ele vai adicionando, ele vai sempre retificando aquilo que ele está se propondo a investigar. E ele faz justamente isso na obra A Metafísica. No emaranhado das investigações que nos vários escritos que compõem a metafísica se entrelaçam por acaso, voltando a miúde ao princípio da discussão ou interrompendo-a antes da conclusão, o livro 7 oferece-nos o desenvolvimento mais maduro e concludente deste problema fundamental. Então, é justamente lá no livro 7 da obra metafísica que vai se encontrar, de certa forma, uma resposta mais definitiva da perspectiva de Aristóteles sobre o que é a substância, sobre o que seria essa substância. O último capítulo do livro A Metafísica, o 17, apresenta como
conclusão, o verdadeiro princípio lógico e especulativo de todo o trabalho. Então, lá no livro 7, o Aristóteles vai desenvolver as ideias, depois lá no livro 17, ele vai, de certa forma, coroar ali o pensamento, justamente tentando mostrar o que é essa substância que ele vem investigando e por que ela é importante, tá? Essa ideia da substância, ela vem lá da filosofia antiga. Obviamente, nós estamos falando da filosofia antiga, mas vem de autores mais antigos ali que o Aristóteles, mas eles não abordam a substância com esse nome, conforme a gente vai ver ali com o passar da aula, tá? Então, nessa obra do Aristóteles, a Metafísica, a substância é aqui considerada como o princípio arqué e a causa aitia, em consequência, como o que explica e justifica o ser de cada coisa. Então, o que é essa substância? A substância é o princípio das coisas e também é a causa das coisas. Os filósofos antigos, lá, os pré-socráticos, eles definiram que o princípio das coisas, por exemplo, Tales é água, o Heráclito é o fogo, o Anaximandro é o áperon, o Anaxímenes é o ar, tá? E justamente esses filósofos ali, eles colocam como uma substância, ou o princípio das coisas, um elemento, tá? O Aristóteles vai dizer que a própria substância é o princípio de todas as coisas. Qual é o princípio das coisas? Para Aristóteles é a substância. Substância não é apenas princípio, mas ela é também a causa das coisas. É o que justifica as coisas. Quando você pergunta o que é isso, para que serve isso, você está perguntando qual que é a causa dessa coisa aí, tá? E o que você está questionando justamente é a substância da coisa. A substância é a causa primeira e o ser próprio de toda a realidade determinada. Então, o que é a substância? É a causa primeira. É aquilo que vai justamente originar todas as outras coisas. E ela é também o ser próprio de toda a realidade determinada. Então, a substância, que é justamente a causa das coisas. E também substância é aquilo que determina as coisas. Um homem, ele possui substância de homem, tô falando do homem de maneira geral, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. Os animais, tá? O cachorro, ele tem a substância de cachorro. O gato tem substância de gato. Um objeto tem a substância do objeto e por aí vai. Então, todos esses objetos, todo animal, todo homem, eles são compostos por alguma coisa. Essa coisa é o ser, tá? Essa coisa é a substância. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm a substância deles, tá? Então, há uma substância como princípio e também há uma substância que determina as coisas. A substância pode ser vista por essa dupla forma, digamos assim. É o que faz de um composto algo que não se resolve na soma dos seus elementos componentes. Substância também é entendida nesse sentido como algo pronto, algo completo. O homem, por exemplo, ele é formado por órgãos. É formado por rim, coração, cérebro, pele, etc. O homem completo, o homem composto, digamos assim, ele tem a substância do homem. As partes que compõem o homem, por exemplo, o rim não tem o ser do homem, porque o rim é uma outra coisa. Então, são várias coisas diferentes que se juntam e, de repente, ali tem uma emergência, né, que é justamente o homem. Mesma coisa se a gente for parar, né, para pensar ali. Você tem uma composição de algo. Esse algo, ele forma algo diferente do que simplesmente a soma das suas partes, tá? Então seria mais ou menos aí essa ideia. O homem completo tem a substância de homem. O animal completo tem a substância de animal. Todo homem, todo animal, todo objeto é formado por átomos, prótons, nêutrons, quarks, etc. Mas no próton, no átomo, não há a essência. Não há a substância do homem, não há a substância do animal, não há a substância do objeto. Mas quando esses átomos se juntam, daí sim que surge a substância, tá? Mas esses próprios átomos também têm a sua própria substância, tá? Que são substâncias características a ele. Mas quando eles se juntam com outra coisa, essa substância deixa de existir e surge uma outra substância ali completa, digamos assim, tá? Analisando essas coisas separadas, cada uma delas tem a sua substância, mas juntando ali tudo, né, ela forma uma outra substância que é a substância, sei lá, daquilo que ela está compondo. Como a sílaba ba
não é igual à soma de B e A, mas tem uma natureza que desaparece quando se dissolve nas letras que A acompanham, tá? Então, Ba tem, digamos assim, a sua essência, BA, tá? B tem a essência de B, A tem a essência de A. Quando você junta B com A, faz Ba. Ba tem uma essência diferente de B e tem uma essência diferente de A. É uma outra coisa, tá? Mesma coisa, um ser humano é uma coisa, mas se a gente dividir o ser humano em partes, ele é outra coisa, tá? Cada coisa tem a sua substância. Assim, qualquer realidade tem uma natureza que não resulta da adição dos seus elementos componentes e é diferente de cada um e de todos esses elementos. Então foi isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Quando você junta essas coisas, esses componentes, esses elementos, você tem uma substância. Quando essas coisas estão separadas, elas têm uma outra substância. Tal natureza é a substância daquela realidade, o princípio constitutivo do seu ser. Então, qual é o princípio constitutivo do homem? O homem é o ser, o homem tem a substância de homem, mas o princípio ali que constitui são os átomos, as moléculas, os órgãos, etc. Mas cada uma dessas coisas também tem a sua própria substância. Então, é a substância que é o princípio das coisas, é o princípio de outras substâncias também, mas tudo isso aí faz parte do ser. A substância é sempre princípio, nunca elemento componente. Então, por exemplo, você não tem ali uma substância de homem pela metade, você não tem uma substância de animal pela metade, tá? Você tem uma substância completa de homem. Se você tem elementos separados, por exemplo, assim, um conjunto de átomos, o átomo tem a substância do átomo. Quando você junta os átomos, daí você cria um homem, daí a substância é de homem. Não existe ali um meio termo entre átomo e homem, ou é homem ou é átomo, dependendo ali da perspectiva que você está olhando. Então seria mais ou menos essa ideia. A substância é uma coisa que aparece ali como um todo, e não como a simples parte, digamos assim, o simples componente, porque o simples componente ele não forma a coisa, é necessário, digamos assim, que surja outra coisa, outro algo, digamos assim, para daí a substância existir. Só ela, a substância, portanto, permite responder à pergunta a respeito do porquê de uma coisa. Então a substância, além de ser princípio das coisas, é também aquilo que justifica as coisas. Conhecendo a substância do homem, entende-se por quê. O porquê do homem, tá? Conhecendo essa substância de um objeto, entende-se o porquê do objeto, entende-se a sua causa. Por que tem isso? Por que tem aquilo? Se pergunta, por exemplo, o porquê de uma casa ou de um leito, pergunta-se evidentemente qual a finalidade para que a casa ou o leito foram construídos. Então a substância ela responde a essas questões, ela responde o porquê dessas coisas, porquê dessas questões, tá? Tudo isso vai passar ali pelas ideias, depois que a gente vai ver nas próximas aulas, sobre causa. Para Aristóteles existem 4 causas. Tem a causa material, a causa eficiente, a causa formal, a causa final, etc, tá? A gente vai ver em próximas aulas aí, mas todas essas causas ali, elas fazem parte dessa ideia de substância, como a gente vai ver ali para frente, tá? Então entendam a substância como princípio e ao mesmo tempo como aquilo que justifica o que é uma determinada coisa. Se se pergunta o porquê do nascer, do morrer, ou em geral da mudança, pergunta-se evidentemente a causa eficiente, o princípio pelo qual o movimento se origina. Então a gente pergunta por que nascer, por que morrer, por que existir, por que crescer, por que ser isso, por que ser aquilo. Você está perguntando sobre uma das características da substância, está perguntando sobre a causa eficiente da substância. Isso aí a gente vai discutir numa próxima aula, mas todas essas questões aí, digamos assim, existenciais, elas se remetem justamente à ideia da substância. Sem o conhecimento da substância, não se entende o porquê ou a justificativa de uma determinada coisa. Mas finalidade e causa eficiente não são outra coisa, senão a própria substância da realidade de que se pergunta o porquê. A finalidade de uma coisa, a causa de uma coisa, quando você se pergunta para que isso, qual a finalidade disso, você está perguntando qual é a substância. Você está querendo ou não fazendo, você está fazendo uma pergunta metafísica. Por que isso? Por que aquilo? Tá? Tem um livro lá do Heidegger, né, que é justamente o título é uma pergunta. Que é isto? A filosofia. Quando se pergunta o que é isso, você já está fazendo uma pergunta metafísica. A tua resposta vai colocar ali em posicionamento aquilo que você está perguntando, tá? Mas a pergunta é o que é isto? Já exige, digamos assim, uma resposta metafísica. A própria pergunta ali é metafísica. O que é isso?
o ser. Então acho que seria mais ou menos aí por essa argumentação, por esse lado. Essas observações são a chave para compreender toda a doutrina aristotélica da substância e, consequentemente, para penetrar no próprio coração da metafísica aristotélica. Então, conhecendo essas discussões ali sobre a substância, a causa, etc., entende-se o porquê da metafísica aristotélica, tá? Metafísica, como eu falei ali no início da nossa aula, é uma disciplina muito difícil, é uma das áreas da filosofia mais difíceis ali de compreender, mas quando você começa a entender ali a metafísica, muita coisa ali que você se pergunta, que você se questiona, parece que começa a fazer mais sentido. A metafísica não fala de coisas assim, que não existem, não fala de coisas fora da casinha. Muita gente fala assim, por que eu vou me perguntar sobre essas coisas abstratas, não tem nada a ver com a realidade? Mas, dentro de uma perspectiva metafísica, a própria metafísica seria, digamos assim, aquela estrutura da realidade ou a estrutura do real. Alguns autores vão falar ao contrário, né, que é a matéria que é a estrutura da realidade, né? Os filósofos materialistas. Também muitos filósofos ali, como os filósofos russos, por exemplo, que aderem ali a uma perspectiva marxista, tá? Mas, de maneira geral, outros autores ali vão tratar a ideia de que somente ali a questão sobre o ser, sobre a substância, podem determinar ali o que é realmente a realidade, tá? Mas é uma questão bem interessante e vale a pena se aprofundar aí, vale a pena conhecer um pouco melhor sobre essa área da filosofia. A expressão de que Aristóteles se serve para definir a substância é aquilo que o ser era. Se eu não me engano, em grego, a definição ali dada por Aristóteles é algo como toti einai, que se traduz ali justamente como aquilo que o ser era. Ou qual é, digamos assim, o Heidegger vai dizer lá, qual é a coisidade, digamos assim, do ser, etc. Tá? Mas essa pergunta aí, essa definição, perdão, ali do que é a substância, aquilo que o ser era, justamente vai procurar definir o que é esse conceito. Então, nesta fórmula, a repetição do verbo ser exprime que a substância é o princípio constitutivo do ser como tal. Então, quando você usa ali o verbo ser, digamos assim, aquilo que o ser era, ou aquilo que o ser você está falando da substância, você está falando do ser de uma determinada coisa. Tá? E quando você diz ali, por exemplo, o era e o imperfeito era, indica a persistência e a estabilidade do ser, a sua necessidade. Então, o ser é uma determinada coisa, mas se no passado o ser também era, isso significa que o ser é necessário, que de certa forma ali o ser permanece, há uma estabilidade do ser, nada deixa de ser o ser, tudo é o ser. Isso aí lembra daquela discussão lá dada por Parmênides, que só existe o ser porque o ser, ele não muda. Se ele mudasse, ele seria um não ser. Mas como o ser sempre é, só há o ser, portanto não há movimento. Não é essa perspectiva que o Aristóteles vai defender, que o Aristóteles vai trabalhar justamente o movimento ali como questão das causas e também como questão de uma potência. O movimento é trazido como uma potência ou um potencial também ali que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? A substância, ela é o ser do próprio ser. O princípio pelo qual o ser é tal e necessariamente. Então, o que é essa substância? A substância é o princípio e a causa das coisas. A substância, ela também possui o seu ser, tá? Então, o ser da substância é o ser do ser, digamos assim. E o Aristóteles vai também trabalhar justamente essa questão. O homem tem o ser do homem, tá? Tem algo que o determina ali como homem, tá? E existe também esse próprio ser do ser, que é a substância, que é aquilo que causa o ser, que é aquilo que vai causar o ser do homem. É uma discussão que parece bem complicada, bem difícil, mas vamos ver se a gente consegue entendendo aí conforme vai passando a aula. Mas como ser do ser, a substância tem uma dupla função a que corresponde a uma dupla consideração da mesma. Então Aristóteles ele olha a substância sobre duas perspectivas. Por um lado, o ser em que se determina e limita a necessidade do ser. Por outro lado, o ser que é
necessidade determinante e limitadora. Então o ser tem ali uma dupla função, tá? Por um lado, o ser é algo que vai determinar e limitar a necessidade do próprio ser. Por outro lado, ela é o ser em que a necessidade determinante e limitadora. Então há duas perspectivas ali, como eu já disse, de olhar esse ser. Lembre no exemplo ali do homem. O homem como um ser, digamos assim, o homem é um animal racional. Vamos dizer assim, uma definição dada lá por Aristóteles. Quando você fala que o homem é um animal racional, você está dando o ser do homem, você está dando a substância. Mas essa substância do homem, para ser isso, ela teve que ter ali uma causa, ela teve que ter um princípio, tá? E justamente esse princípio é o ser do ser, é a necessidade, digamos assim, do ser se perpetuar e se manter como o ser. Vamos ali mais para frente para ver se a gente consegue tentar deixar mais clara essa ideia. Podemos exprimir a dupla funcionalidade da substância, a qual corresponde dois significados distintos, mas necessariamente conjuntos, dizendo que a substância é, por um lado, a essência do ser, pelo outro, o ser da essência. Então a substância ela pode ser chamada ali de duas formas. A substância é a essência do ser. E por um outro lado, a substância é o ser da essência. Então, mais uma vez, a essência do ser. Qual é a essência do homem? A essência do homem é o homem é um animal racional. Essa é a essência do ser. E qual é o ser dessa essência do homem, tá? Isso também é substância, tá? Como essência do ser, a substância é o ser determinado, a natureza própria do ser necessário. O homem como animal bípede. Um exemplo, por exemplo, o homem. A definição de homem. O que é o homem? O homem é um animal bípede. O homem é um animal racional. Tá? O homem é um animal simbólico, como vai dizer lá Cassirer mais para frente. Tá? O homem é a imagem e semelhança de Deus, como vai dizer a filosofia medieval, os filósofos lá do cristianismo. Tá? Então tudo isso aí determina o ser do homem. Não estamos discutindo aqui se realmente isso determina o que é o homem, tá? Porque tudo isso vai ser questionado mais para frente. Mas isso aí já definiria algo como a essência do ser. Qual é a essência do homem? A essência do homem é isso. Qual é a essência do gato? Qual é a essência do cachorro? Qual é a essência de um copo? Qual é a essência de um caderno? Então, tudo isso aí vai partir de uma ideia, de uma perspectiva sobre a essência do ser, que é algo que vai determinar o que é esse ser. É uma natureza própria que só compete ao próprio ser. A natureza do homem ser animal racional só pertence ao homem, não pertence a nenhuma outra coisa. Quando você pensa em animal racional, automaticamente vem a ideia de homem na cabeça, porque é uma coisa que liga a outra, é necessariamente uma coisa que une a outra. Como ser da essência, a substância é o ser determinante, o ser necessário da realidade existente, tá? Um exemplo, o animal bípede, como este homem individual. Então, quando se fala ali o ser da essência, ali você pode partir, digamos, ali para a individualidade das pessoas, para a individualidade dos indivíduos, tá? Porque você vai justamente questionar o ser dessa essência. Aqui você vai partir, digamos assim, para uma perspectiva onde se questiona qual é o ser dessa essência, a essência do homem, qual é a essência do ser, animal racional, e qual que é o ser dessa essência. A partir disso você pode apontar assim para o indivíduo individual, identificar ele a partir dessa sua essência, a partir dessa sua substância. Essa determinação também do ser da essência também compete, digamos assim, ao aspecto formal de um objeto, ao aspecto relacionado à forma, tá? O Aristóteles vai trabalhar também, a gente vai ver em algumas aulas ali, a relação entre forma e matéria, e a forma também é aquilo que vai tratar do ser da essência, tá? O ser da essência também pode ser dado pela sua forma. Os dois significados podem ser compreendidos sobre a expressão essência necessária. Então, quando se fala o ser da essência e a essência do ser, também se fala sobre essência necessária, a qual dá o mais exatamente possível o sentido da fórmula aristotélica. Quando se fala essência necessária, também pode se definir justamente essas duas formas aí de ver o ser, ou de se ver a substância. É a essência necessária de uma coisa. Se não for animal racional, não é homem. Se não for animal bípede, não é homem. Se, sei lá, não fizer qualquer outra coisa, não é esse objeto, tá? Então acho que seria mais ou menos essa a ideia. A essência necessária é aquilo que vai justamente apontar para o objeto.
Evidentemente, a essência necessária não é a simples essência de uma coisa. A essência necessária não é somente a simples essência de uma coisa. A essência necessária também vai ser o ser dessa própria essência. Nem sempre a essência é a essência necessária. Quem diz de um homem que é músico, não diz a sua essência necessária, porque ele pode ser homem sem ser músico. Aí a gente vai entrar na ideia que Aristóteles vai trazer sobre a questão dos acidentes. O homem é um animal racional, isso ninguém nega. O homem é loiro. Ser loiro é um acidente. Loiro não define algo como homem ou não. Tá? O homem é homem justamente por uma característica universal. Ser loiro é uma coisa particular. Então tem que tomar muito cuidado para que tipo de essência que você está olhando ali, tá? Essência necessária é aquilo que é universal, que é aquilo que compete a todos de uma determinada espécie, de uma determinada categoria, de uma mesma categoria. A essência necessária é aquela que constitui o ser próprio de uma realidade qualquer, aquele ser pelo qual a realidade é necessariamente tal. A essência necessária, então, é aquilo que vai definir a coisa e não pode ser de uma outra maneira. O homem é loiro. Loiro não é a essência necessária, porque nem todos os homens são loiros, tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia. Isso aí também vai entrar dentro da característica lógica da perspectiva de Aristóteles. A gente vai trabalhar a lógica mais para frente. Todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Isso aí é uma essência necessária, justamente porque a característica do homem é ser mortal. Todo homem é mortal e loiro. Todo homem é mortal, isso é verdadeiro, porque isso faz parte de toda a essência. Agora, todo homem é mortal e loiro, isso é falso. Por quê? Porque nem todo homem é loiro, tá? Então esse loiro aí não faz parte da essência necessária, porque o homem pode ser tanto loiro quanto não ser. O homem pode nem ter nem cabelo, e mesmo assim continua sendo homem. A substância, portanto, não é a essência, mas a essência necessária. Não o ser tomado genericamente, mas o ser autêntico. É a essência do ser e o ser da essência. Substância vai ser, então, aquilo que é universal para todos de uma determinada categoria. Eu digo assim, por exemplo, assim, o gato é caolho. Isso aí não é uma essência necessária, porque existem gatos que têm 2 olhos. Tem gato caolho? Sim, mas isso não define o gato. O gato, ele tem 2 olhos, o gato, ele tem unhas, ele tem pelos, etc. E por aí vai. Tá? O gato mia, etc. Entendida assim, a substância e a pesquisa de Aristóteles revela o aspecto mais íntimo do pensamento aristotélico e, ao mesmo tempo, a sua relação mais secreta com o pensamento de Platão. Toda a aula aí a gente está falando um pouquinho também sobre o pensamento de Platão, porque é interessante fazer esse confronto, trazer, digamos assim, essa perspectiva. E a gente vai ver hoje mais uma diferença ali entre o pensamento de Platão e Aristóteles. E é justamente no âmbito metafísico onde reside essa diferença. Platão explicara a validade intrínseca do ser como tal, a normatividade que o ser apresenta em si próprio e ao homem, referindo o ser aos outros valores e fazendo do bem o princípio do ser. Como nós vimos nas aulas anteriores, nas aulas sobre Platão, lembrando que temos 20 aulas lá sobre Platão, 14 horas de curso só sobre Platão, bem completo. Acho que você não encontra mais nada sobre isso lá no YouTube, assim, com tantas horas. Tem, obviamente, outros vídeos interessantes sobre Platão, mas o meu, assim, é bem completo, tá? E vou fazer mais ali pra frente, assim, se sobrar tempo, tá? Mas, de maneira geral, como a gente viu nas aulas anteriores, Platão vai definir que o bem é o início e a causa das coisas. O bem é um valor, então o bem é um valor que origina o próprio ser. Portanto, o bem, essa normatividade, está de fora do ser. O ser é uma coisa, o valor é outra. Então é por isso que Platão, de certa forma, não desenvolve pesquisas ali relacionadas à ciência, relacionadas ao mundo, porque o mundo para Platão é o ser, mas o valor, aquilo que é o bem, está fora do ser. E a ciência tem que se dedicar àquilo que está fora do ser, porque o ser não tem valor por si só. O valor está fora do ser, porque é o valor que origina o ser, tá? Essa é a filosofia de Platão. Para Platão, se o ser vale, se possui um valor graças ao qual se põe como norma, isso acontece não porque é ser,
mas porque é bem. Então, o ser, por si só, ele não tem valor. O que tem valor é o bem que causa o ser. Se o ser tem o seu valor, é porque o bem está ali dentro, mas não é pelo próprio ser, tá? Aquilo que constitui, enquanto ser, é o bem, o próprio valor. É o valor que constitui o ser. Se o ser tem valor, é porque tem o bem dentro do ser. Mais uma vez, por si só, o ser não tem valor, tá? Dentro da perspectiva de Platão, dentro dessa perspectiva. A normatividade do ser é, para Platão, estranha ao próprio ser. O ser está no valor, não o valor no ser. O ser, ele está dentro do bem? Sim, ele é importante, óbvio que ele é importante. O ser está dentro do valor, mas o valor não está no ser, tá? Porque o valor é aquilo que vai originar o ser. O valor está fora, o bem está fora do ser. O bem é a causa do ser, o bem está dentro do ser. E o ser é bom porque o bem está dentro dele só por causa disso, mas por si só ele não tem valor, tá? Ao contrário, a perspectiva de Aristóteles é bem diferente, e isso explica também a pesquisa científica do Aristóteles ali que ele empreende, tá? Ao contrário, Aristóteles descobriu o valor intrínseco do ser. A validade que o ser possui não lhe vem de um princípio extrínseco, ou seja, de fora, do bem, da perfeição ou da ordem, mas do seu princípio intrínseco, da substância. Então, para Aristóteles, o próprio ser já tem em si só o valor. O ser já é o valor. O ser constituído pela substância, a própria substância é o valor. Portanto, o ser e o valor, eles se confundem, eles são a mesma coisa. Por isso que o Aristóteles empreende uma pesquisa científica, por isso que o Aristóteles observa o mundo, porque esse mundo por si só ele tem valor. Para Platão não, esse mundo só tem valor porque algo de fora está dando valor para ele, tá? Então deve-se estudar aquilo que está lá fora dando valor para esse mundo. Para Aristóteles não, deve-se estudar esse mundo porque esse próprio mundo é o valor, tá? Essa é a diferença entre a filosofia de Platão e Aristóteles. O ser não está no valor, mas o valor no ser. O valor está no próprio ser, diferente lá da perspectiva do Platão. Tudo aquilo que é enquanto é, realiza o valor primordial e único, o ser enquanto tal. O ser enquanto tal é o valor, a substância é o valor. Essa realização da substância em objetos, coisas, é o próprio valor, tá? Então é por isso que Aristóteles, obviamente, ele tem interesse em observar todas as coisas ao seu redor, porque a sua concepção de mundo, a concepção metafísica que ele tem de mundo, permite enxergar o valor das coisas. Essa é uma das coisas assim, importantes sobre a metafísica. A metafísica ela justamente vai mostrar a forma como você vê o mundo, a forma como você enxerga o mundo. Simplesmente isso, tá? A substância, como ser do ser, dá às mais insignificantes e pobres manifestações do ser uma validade necessária, uma absoluta normatividade. Pode pegar a coisa mais insignificante do mundo, ela tem o seu valor, justamente porque ela faz parte do ser também, ela tem o ser, ela tem a substância, tá? Isso aí foi discutido lá no diálogo Parmênides, tá? Que a gente falou sobre Platão, que era justamente ali o Parmênides colocando Sócrates contra a parede, falando assim, então quer dizer que a sujeira, a lama, o lodo, o cabelo, etc., eles não têm ser, porque eles não são nobres, etc. e tal, tá? E o Sócrates fica meio que sem resposta para essa questão, e o Parmênides vai dizer que um verdadeiro filósofo é aquele que olha para as coisas mais insignificantes também, tá? E aqui o Aristóteles está trazendo justamente essa ideia de que a coisa mais insignificante, ela por si só tem o seu próprio valor também, justamente porque ela é dotada de ser, tá? E o ser é o próprio valor. Efetivamente, não é privilégio das realidades mais elevadas, mas encontra-se tanto na base como no cime, ou no cume, digamos assim, da hierarquia dos seres e representa o verdadeiro valor metafísico. Então, o estudo sobre o mundo, sobre a realidade, ele é feito em Aristóteles dessa maneira. Aristóteles estuda ali os animais, os bichos, estuda os astros, estuda as realidades últimas, as realidades primeiras, estuda Deus, a política, etc., porque tudo tem o seu valor. Platão afirma que a ciência é a ciência que vai tratar justamente do ser, mas o ser que está fora dessa realidade. É um ser que está em uma outra realidade, uma outra perspectiva da realidade, digamos assim, tá? Então essa é uma grande diferença entre os autores.
Com a descoberta da validade do ser enquanto tal, Aristóteles está em condições de adotar ante o mundo uma atitude completamente distinta da de Platão. A concepção metafísica de Aristóteles justamente faz com que ele enxergue o valor do mundo, tá? Platão, obviamente, também enxerga o valor no mundo, tá? Mas é diferente, porque para Platão a realidade que nós vivemos ainda é inferior comparada ao mundo das ideias, ou o mundo das formas, ou o mundo dos paradigmas. Para ele, né, para Aristóteles, tudo aquilo que é, enquanto é, tem um valor intrínseco, é digno de consideração e de estudo e pode ser objeto de ciência, obviamente, mais uma vez, porque tudo tem o ser, portanto, tudo ali tem o seu valor. Ao contrário, para Platão, só aquilo que encarna um valor diferente do ser pode e deve ser objeto de ciência. O ser enquanto tal não basta, porque não tem em si o seu valor. Então, uma ciência verdadeira, na perspectiva de Platão, é aquela que vai examinar o ser, mas esse ser que pertence justamente ao mundo das ideias, ao mundo dos paradigmas, ao mundo das formas, e não à realidade. Não se empreende uma pesquisa sobre a realidade. Por quê? Porque o que interessa está fora da realidade, o valor está fora da realidade, pelo menos dentro da perspectiva de Platão. Com a teoria da substância, Aristóteles elaborou o princípio que justifica a sua atitude frente à natureza, a sua obra de investigador infatigável, o seu interesse científico que não se apaga, nem diminui, nem sequer ante as mais insignificantes manifestações do ser. Então Aristóteles ele vai desenvolver ali pesquisa justamente sobre a realidade, porque tudo na realidade tem o seu valor. A teoria da substância é, ao mesmo tempo, o centro da metafísica de Aristóteles e o centro da sua personalidade. Centro da metafísica do Aristóteles, justamente porque a metafísica do Aristóteles parte dessa ideia do ser, da substância, da essência necessária, etc. E também faz parte, ele, digamos assim, da personalidade do Aristóteles, porque é a forma como ele vê o mundo, tá? Então, mais uma vez, uma concepção metafísica é uma forma onde você vê o mundo. Como que você vê o mundo? Como que você enxerga o mundo? Como que você enxerga as pessoas? A resposta é uma resposta metafísica. A forma como você vê as coisas é metafísica, tá? Porque as formas como você vê as coisas é única, é tua e ninguém toca nisso, tá? Ela revela o íntimo valor existencial da sua metafísica. Então, a teoria da substância de Aristóteles, ela justamente vai revelar o caráter da filosofia do Aristóteles. O caráter existencial, digamos assim, porque justamente vai mostrar por que deve se observar, por que deve se estudar o mundo, porque o mundo por si só ele tem o seu valor, tá? Isso é muito interessante e muito legal. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje falamos um pouquinho ali sobre a substância na perspectiva do Aristóteles. Próxima aula nós iremos continuar ali nossos estudos sobre metafísica dentro da perspectiva desse pensador. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos aí no próximo encontro.